Oh, que dia louco o dia de ontem, hein? E a única forma que eu tenho de falar sobre ele é o dividindo em tópicos e explicando cada um deles. Se você tá meio perdido nos acontecimentos, ou se você já entendeu tudo e quer dar uma repassada para ter certeza que o Brasil chegou nesse nível mesmo, separa a pipoca, fica confortável e bora lá. Cara, acordamos dando bom dia ao mundo e o Metrópolis já esfrega essa matéria na nossa cara, que eu li num momento muito ostentação, tomando café. Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras. Na Casa Branca, auxiliares de Donald Trump elaboram um texto que prevê sanções dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes. E vem cá, se o texto já está sendo elaborado, se trata da Lei Magnitsky, porque o projeto de lei sem censores nas nossas costas ainda não foi aprovado no plenário. Deixa eu te relembrar aqui rapidão do que se trata. Essa lei foi criada para punir autoridades russas que foram as responsáveis pela morte de Sergei Magnitsky, que foi um perseguido pelo regime russo e morreu na prisão. Você lembrou do Clezão agora? A punição adotada é a proibição de pisar nos Estados Unidos, assim como a impossibilidade de utilização de seus meios bancários. Então, os nossos bancos usam o sistema SWIFT. Então, os bancos brasileiros provavelmente serão pressionados a congelarem os ativos caso alguém aqui tome uma sanção. Só que eu acredito que, sei lá, o próprio STF daria ordem para ignorar essa sanção no Brasil e aí ia se criar um clima bastante complicado. Aliás, um sancionado pela Magnitsky também poderia ter dificuldade de sair do Brasil, porque as sanções podem incluir companhias aéreas que usam sistemas de segurança americanos. Aí fica mais complicado ainda. Não faz muito tempo, essa lei foi usada para punir o ex-presidente da Corte Eleitoral da Nicarágua. E basta um parlamentar fazer a provocação para que o processo comece. Agora, voltando à matéria. O Paulo Capelli nos conta que o foco não seria apenas no Alexandre, mas também em mais uma dezena de pessoas. Abre aspas. A medida poderá afetar outros ministros da primeira turma do STF que votaram juntamente com Moraes, bem como juízes auxiliares, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e delegados da Polícia Federal que municiaram as decisões de Alexandre. O argumento sustentado pela Casa Branca é que a derrubada dos perfis configuraria violação dos direitos humanos, violação à jurisdição dos Estados Unidos e abuso de procedimento para favorecer a si mesmo ou um grupo político. Fecha aspas. Mais um adendo à matéria. Não necessariamente apenas pela censura, já que não adianta falar que não, a gente só derrubou perfis do Brasil, porque nós temos imagens. O ano era 2020. Moraes manda bloquear internacionalmente contas bolsonaristas no Twitter. Pois é, menina, a internet lembra de tudo. A Lei Magnitsky prevê punições a violadores de direitos humanos e também a corruptos. Felipe Martins passou 10 dias numa solitária, 6 meses preso por uma alegação falsa promovida pelo Estado. O Clezão morreu, mesmo com a PGR dizendo que ele deveria ser solto, pois tinha problemas de saúde. Então não cabe aí apenas censura. Também não era surpresa que os outros atores poderiam ser puxados, já que, como eu disse no vídeo anterior, Alexandre não fez as coisas sozinho. As decisões eram tomadas por ele e corroboradas por outros ministros e pelo PGR. Os juízes auxiliares são os da Vaza Toga, onde o ministro encomendava relatórios onde ele mesmo seria o juiz a julgar os próprios relatórios que ele pediu. Cara, isso é muito escandaloso e o Senado ficou no melhor estilo. Tô invisível? Tô invisível. Além, claro, da Polícia Federal, que promoveu vários e vários relatórios. E, de novo, a matéria diz que esse texto, que pode punir Alexandre e mais uma galera, já está sendo elaborado. Eu ainda estava digerindo essa matéria quando, pá! Aparece o vídeo do Eduardo Bolsonaro. O porquê ele decidiu ficar lá nos Estados Unidos, ele explica no vídeo, mas todos nós sabemos. Quem conseguiu ler a denúncia da PF e a denúncia da PGR entende juridicamente que estamos sim em plena perseguição política em solo brasileiro. Tem idosas com mais de 70 anos condenadas a 15 anos de cadeia, meu amigo. E quem não se lembra? Ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro, disse o juiz auxiliar do ministro Alexandre em conversas obtidas pela Vaza Toga. Mas me juraram que isso aí não era nada demais. Tudo certo em Brazuela! Eu imagino que todos já viram o vídeo do Eduardo, que precisou de muita coragem para fazê-lo, em todos os lugares.
Mas eu quero destacar um trecho para poder explicar o que aconteceu depois. Poucos sabem disso, mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. E aqui, vários veículos de mídia noticiaram que sim, Alexandre havia dado 5 dias para a manifestação da PGR. Mas eu escolhi a 2CL por ser um veículo megalolista radical. E tá lá na matéria do dia 28 de março. Prazo de 5 dias. Grava essa informação. PT não sabia que Eduardo estava viajando para os Estados Unidos no dia que pediu a apreensão do passaporte direto para o Alexandre. Alexandre pede para a PGR se manifestar em 5 dias. Passa carnaval, começa a quaresma, o Papa fica mega doente, aí ele já melhorou. Milhões e milhões de pessoas já passaram pelas lives do Frei Gilson, já saiu temporada nova de Solo Leveling e nada do Gonet fazer pio sobre o passaporte. Então, a especulação do motivo de Gonet não ter se manifestado foram duas. Primeiro, ele não decretaria a apreensão do passaporte até o Eduardo voltar, porque senão ele não voltaria. Ou, segunda, deixa ele pensar que o passaporte dele será apreendido, porque aí ele não volta a tempo das eleições para ser eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores. Coisa que o PT estava tão desesperado que chegou a pensar em abrir mão da Comissão de Educação para não deixar credenco Eduardo. Olha o nível que os caras estavam. Portanto, não chamem quem especula essa situação de teórico da conspiração. Isso é debochar com a inteligência da galera. Até porque temos confissões. Já chego lá. Após o anúncio do Eduardo, eu imagino o caos que se tornou gabinetes e redações Brasil afora. E eu tava esperando muita coisa, mas eu não estava preparada para a matéria que a rede estatal não oficial soltaria logo após o vídeo. Presidente do PL barrou Eduardo Bolsonaro em comissão, dizem fontes do PL. Valdemar nega. Decisão deixou o deputado sem discurso político para justificar a perda do cargo, o que teria motivado sua decisão de tirar uma licença e viajar para os Estados Unidos. Aí, olha essa parte, abre aspas. Segundo a versão de integrantes do Supremo, a decisão partidária teria deixado o deputado sem discurso político para justificar a perda do cargo. Fecha aspas. Eu não sei onde está meu nariz de palhaço, porque seria um bom momento para usar. A Globo lançou uma matéria dizendo que uma fonte anônima do PL teria dito que o Valdemar proibiu o Eduardo de assumir a Credem, que ele ficou sem discurso político para a base para poder justificar a impossibilidade e aí resolveu ficar nos Estados Unidos. E o mais incrível, integrantes da Suprema Corte, que são os acusados por Eduardo de serem o motivo de sua permanência nos Estados Unidos, dizem que o motivo é que ele tá sem discurso político, não tem nada a ver com a gente, viu? A treta é do Valdemar. Ô, gente, eu só não vou falar o que eu penso, porque opinião em Brazuela dá cadeia. Mas eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe o que tá todo mundo achando, né? A matéria não repercutiu, não criou comoção, então eis que na sequência, Gonet se manifesta dizendo que não, eu nem ia aprender não, viu? Aqui, ó, não vou aprender o passaporte do Eduardo, gente. De onde vocês tiraram isso? Galera, poucas horas depois do vídeo do Eduardo, ele liquidou um negócio que estava na mesa dele há 18 dias. E o mais louco disso tudo é que eu também recebi de uma fonte anônima imagens do gabinete do Gonet enquanto ele preparava o documento informando que não iria apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Dá uma olhada. Ih, Sérgio, sujou! Rindo, mas com respeito, tá? Com respeito. Aí, gente, depois dessa, me apareceram figuras da esquerda e da mídia dizendo que Gonet ter se manifestado contra a apreensão do passaporte do Eduardo fazia o argumento de perseguido político cair por terra. Bicho, eles realmente acreditam que nós somos macaquinhos com o celular na mão. E tudo bem, para todos os efeitos, era essa aí a declaração oficial. Não tem perseguição não, viu? E se forem consultar aí nos Estados Unidos, vão ver que ninguém queria prender seu passaporte. Só que me aparece o cosplay de Debi Lloyd pra fazer isso aqui.
Lindbergh, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre de Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele. E ele não poderia voltar aos Estados Unidos. Entenda, Lindbergh Farias e Rogério Correia confessaram que, a pedido deles, assim que Eduardo pisasse no Brasil, Alexandre faria a apreensão do passaporte. Eles confessaram! Meu Deus, eles confessaram! Os caras iam usar a mais alta corte brasileira para impedir que um parlamentar da oposição assumisse uma comissão que o PT não estava afim. Foi o que eles disseram. Mas a democracia, democracia para Carvalho. Depois dessa confissão, ia ficar difícil segurar a narrativa. Até porque, galera, não seria nem de longe a primeira vez que o ministro Alexandre iria ignorar a PGR. Moraes contraria a PGR e mantém preso o réu do 8 de janeiro, tido como incapaz em laudo. E entenda aqui, o STF pediu que um laudo fosse emitido, o laudo saiu contando que a pessoa era inteiramente incapaz, ou seja, inimputável. O Gonê pediu que a ação fosse encerrada, mas Alexandre o ignorou e mandou tocar a ação contra uma pessoa com um laudo de inteiramente incapaz. Novamente, não dá para julgar quem não sentiu firmeza na decisão do PGR, sendo que não existe previsibilidade para que as suas determinações sejam cumpridas. Afinal, depende do juiz. Então, às vezes, ele é mais ignorado que as mensagens da sua operadora de celular. Tadinho do Gonê. Então, se a coisa estava nesse pé e o debate público estava incontrolável, afinal, tínhamos uma confissão, era hora de pôr um ponto final nessa história. Alexandre de Moraes, no fim da tarde desse dia muito revelador, arquiva o pedido feito pelo PT para apreensão do passaporte do Eduardo. Tcharam! 18 dias resolvidos em 3 horas. Incrível. Para quem ainda não entendeu, simplesmente não tem saída. O André Macigli explica, abre aspas, se o STF arquivou o pedido contra Eduardo Bolsonaro por medo de represálias dos Estados Unidos, a decisão foi política. Se arquivou para Eduardo voltar e ser atraído por uma armadilha, a decisão foi política. Se julgou rápido para mostrar que não havia perseguição, a decisão foi política. Se podia arquivar em horas, mas demorou um mês para examinar, desde o dia 27 de fevereiro, a decisão foi política. Ou seja, a única coisa que não temos dúvida é que o STF não é uma corte constitucional, mas um tribunal político. Fecha aspas. E choca ainda mais quando eles dizem isso com muita naturalidade. O judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político. E a única instituição que pode fazer alguma coisa é o Senado Federal, do qual não possuímos maioria. Ainda. Entende a importância do seu voto em 26? E nessa história toda, a PGR saiu queimada pra caramba. E para tentar se limpar de toda essa caquinha, eis que saiu uma matéria na CNN onde eles tentam se explicar. STF e PGR contestam bolsonaristas e dizem que prazo a Eduardo foi cumprido. Eduardo anunciou hoje ter decidido se licenciar do mandato e permanecer nos Estados Unidos para denunciar o que considera uma ditadura do judiciário. Aí, gente, um monte de justificativas lá dentro, tipo, era carnaval, quem trabalha no carnaval? Mas a que mais chamou minha atenção foi a seguinte: o prazo para responder Moraes era impróprio, expressão que no direito penal significa um prazo que, se não cumprido, não gera consequências processuais. Não, processuais até que não, mas ia manter o Eduardo lá até passar as eleições do CREDEM, né? Genial, ó. E as manifestações noturnas não pararam, porque, sei lá, talvez pensando que o Eduardo tá lá nos Estados Unidos contando tudo que tá rolando por aqui, na noite de ontem, a defesa do padre José Eduardo vem a público informar que naquele mesmo dia onde tudo aconteceu, Alexandre de Moraes revogou as cautelares impostas ao padre. E mais grave do que as cautelares em um padre, na minha opinião, foi a apreensão do celular dele, o que configura a violação do sigilo religioso. Mas imagina o povo lá fora ouvindo que foram atrás de um padre, que apreenderam o celular de um padre, que meteram cautelares num padre. Pois é, menino, não tem como isso pegar bem. Mas esse é um lado da história, porque no outro, talvez Alexandre apenas esteja sendo benevolente. E vamos torcer para que Deus mantenha aquele coraçãozinho assim, né? Ah, e quase que eu esqueci de comentar. No meio disso tudo acontecendo, me aparece a Ana Paula Henkel, que mora nos Estados Unidos e também é mega relacionada com o povo de lá. Foi até o Twitter para publicar. Felipe Martins.
É só esse o tweet. Pra em seguida dizer, não adianta arquivar, é tarde demais. Esticaram demais a corda, abusaram do poder. Agora a sorte foi lançada. Não tem mais volta. E aí ela coloca a sigla FAFO, que em português significa algo como faça besteiras, arque com as consequências. Porque simplesmente não dá para ignorar o fato de existir um processo movido pelo Felipe Martins nos Estados Unidos, correndo nesse momento, e agora o Eduardo tá lá, jurando que vai ajudar em tudo que for possível pro trem andar e bem rápido. E se você quer saber, na minha opinião, o Eduardo não retornou ao Brasil por causa do passaporte que o Lindbergh e o Rogério falaram que sim, o Alexandre ia pegar sim. Pra mim ele não voltou porque o Alexandre vai ser sancionado e ele acha que pode acontecer algum tipo de vingança. Então ele achou melhor não estar por aqui quando isso acontecer. E correndo o risco de me tornar repetitiva, vai se criando um clima terrível. E isso foi tudo que aconteceu nessa terça-feira. E eu só consigo pensar que no final das contas, Alexandre de Moraes estava realmente certo quando disse: de tédio, ninguém morre no Brasil. Pois é. E já que você ficou até aqui, mesmo com o risco de perder tudo que eu tenho na nossa linda democracia do amor, eu vou continuar te atualizando com a minha opinião sobre as coisas que rolam na política do Brasil. O único crime que eu cometi foi contar pra vocês as coisas que eu penso sobre a política tupiniquense. Quanto mais a turminha das trevas tenta tirar o nosso direito de falar, mais a gente deve gritar para todo canto as coisas erradas que eles estão fazendo. Eles querem derrubar todas as minhas redes porque meu plano é impedir que você fique sem saber o que está acontecendo. Pelo menos algo do lado de cá do muro você vai receber. A democracia quer me silenciar para te obrigar a viver em um país de pensamento único. E isso nem de longe é democracia. Galera, se a gente não desistir agora, a vitória é só consequência. Nós estamos aqui para construir um bom futuro, um verde e amarelo para os nossos filhos e netos. São os tempos difíceis que criam os homens fortes. E a gente é desses. Toque no botão aqui embaixo e entre para a família Te Atualizei. Galera, democracia relativa pujante, torando, hein? É difícil se colocar na trincheira, mas uma vez nela, você só continua porque você quer ganhar. E acredite, fica mais fácil quando temos pessoas nos apoiando. E é por isso que eu venho te convidar a entrar no teatualizei.app, a melhor família da internet. Com 10 janjas por mês você financia o meu trabalho, a minha defesa, e em troca eu te ofereço conteúdos exclusivos. E para aqueles que gostam de um bom deboche, assinando o plano vitalício, você leva de brinde boné exclusivo Make Lula Presidiário Again. Porque se a palavra tem poder, a gente pode dar um empurrãozinho espalhando a palavra numa estampa exclusiva. Hein? Se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Essa pancada de ontem freia o avanço da democracia relativa pujante? Ou você acha que eles vão pra cima? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!